Taurinos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de novembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Touro, bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver o que os nossos mestres, anjos, guias têm para nos dizer sobre a energia que vamos experimentar ao longo do mês de novembro. Energia principal e desafios e conselhos que os taurinos possam precisar aqui para o mês de novembro. Primeiramente, nós vamos começar aqui lendo a energia geral através do oráculo da Sakura do Card Captor. Quem tem referência sabe, estava com muita vontade de fazer aqui essa leitura para vocês. Depois vamos fazer a leitura no tarô, ver a energia mais especificamente através do tarô. E no final, vamos tirar aqui uma mensagem do Oráculo das Bruxas, que também é um oráculo novo aqui pra gente estrear. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos tirar aqui três energias, três cartas, para ver a sua energia geral no mês de novembro. Energia geral para os taurinos no mês de novembro. Energia geral para touro no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro, mês de novembro. Primeira vez que cai essa carta. Veio a carta da Sakura. Ai, gente, que não é a dona dessas cartas. Segunda carta, o doce, the sweet. E por último, a carta do poder. Uau, gente, uau! No final do deck, a carta do tempo. Que combinação fantástica, taurinos! A gente tá vendo aqui o doce, a sensação doce do poder, a sensação doce de estar na sua melhor versão. A gente tem aqui você empoderando por completo o seu poder. Nós estamos, como eu falei pra vocês, né? Primeira vez que cai aqui essa carta. Essa carta aqui representa a dona do oráculo, a dona daquilo que... dessa energia. Por isso você vai estar dominando por completo o seu eu ao longo do mês de novembro aqui. A gente tem aqui momentos de muito lazer, prazer, felicidade, contentamento por você estar acessando o seu verdadeiro poder interior. Incrível. Incrível. Temos aqui uma leitura bem forte, bem positiva. E com a carta do tempo aqui, eu vejo aqui o tempo que você tirou e todo o tempo que você tirou para poder se conhecer, para poder compreender aquilo que estava acontecendo com você, finalmente tem o seu retorno. Finalmente você vê a realização daquilo que você tanto esperava. Mas vamos ver aqui com o tarô, porque a gente já começa aqui com uma energia fortíssima. Vamos ver com o tarô. Qual é a energia dos taurinos ao longo do mês de novembro? O que vai estar acontecendo aqui na vida dos taurinos ao longo do mês de novembro? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro, mês de novembro. A carta da justiça. A carta do 4 de copas. A carta do 9 de espadas. 4 de paus. E por último, 6 de ouros, com a carta do julgamento no final do deck. Justiça e julgamento, gente. Os dois arcanos maiores que nós temos aqui é a justiça e o julgamento. Uau! É assim, o que eu vejo acontecer aqui na energia no mês de novembro para os taurinos? Existe uma situação estagnante, existe uma situação incômoda,
que te leva a buscar aquilo que de fato é justo para você, que te leva a desenterrar aquilo que você precisa de desenterrar dentro de você. É como se você tivesse que... Aliás, olha que engraçado, a gente tem aqui uma carta de cada naipe, não é? Copas, temos o 4 de copas. Espadas, temos o 9 de espadas. Paus, temos o 4 de paus. E ouros, temos o 6 de ouros. É um momento em que você decide colocar um fim naquilo que já não faz mais sentido para você, naquilo que já não ressoa com você, naquilo que te deixa incomodado, naquilo que te deixa estagnado. E como é que você faz isso? 6 de ouros e 4 de paus. Primeiramente, você começa a reconhecer as pequenas coisas, as pequenas conquistas que estão acontecendo com você diariamente. Por muito pequena que seja, eu te vejo comemorar ela, apreciar ela por completo, para que você consiga consolidar cada vez mais esse amor por você e pela sua vida. Por isso a gente tem aqui um momento... O 6 de ouros é quase que a justiça em arcano menor. É a repetição dessa carta, só que versão arcano menor. Você está aprendendo a fazer as trocas justas nos pequenos movimentos da sua vida. Você está aprendendo a reconhecer as pequenas coisas. Nisso que você começa a reconhecer as pequenas coisas, você começa a dominar de verdade o poder que existe dentro de você. Que você entende que o seu poder está em focar a sua energia naquilo que é produtivo para você. Focar a sua energia naquilo que te faz sentir que está crescendo, sentir abundante. Por isso, independentemente do quão instável esteja o seu externo, independentemente de quão confusa esteja a sua vida, a partir do momento em que você começa a dar um passinho de cada vez e reconhecer as pequenininhas coisas boas que você tem, você começa a alterar a perspectiva que você está vivendo sobre a sua realidade. E por isso você começa a conquistar aquilo que é realmente seu e ter domínio sobre o seu poder. Uau. Uau. Mas vamos aqui com o tarô das deusas. Vamos entender um pouco mais sobre a energia dos taurinos. O que está acontecendo na vida dos taurinos ao longo do mês de novembro? O que está acontecendo na vida dos taurinos ao longo do mês de novembro? Touro, mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro, novembro. O que é a carta da justiça? Pulou. Carta do diabo. O que é o 4 de copas? 3 de copas. O que é o 9 de espadas? 5 de paus. Ok. O que é o 4 de paus? Caíram duas. O enforcado com o 9 de espadas. O que é o 6 de ouros? Rei de espadas. No final do deck, a carta da torre. E a morte debaixo da torre, gente. Taurinos, é assim. O que está acontecendo na sua vida no mês de novembro? Eu vejo você reconhecendo aprisionamentos. Você está reconhecendo situações tóxicas para você. Pessoas, lugares, conexões
que possam não estar agregando para o seu crescimento mais. Que debaixo do 4 de copas a gente fica com o 3 de copas. Debaixo dessa insatisfação está a sua conexão com os outros. Por isso é como se você começasse a reconhecer algumas pessoas e alguns lugares, alguma coisa que você esteja se comprometendo ao longo no seu dia a dia que não esteja sendo produtivo para você, que pelo contrário está sendo injusto. É uma troca que é injusta, é uma troca que é tóxica. Por isso pode ser que você acabe aqui com algumas situações torre. Aquilo que não está sobre bases sólidas, estruturas sólidas, acaba por ruir. Acaba por chegar a um fim. E aqui existem pessoas que tomam essa atitude de cortar aquilo que não serve mais para você, mas aqueles que não tomam essa atitude, a vida, o universo faz isso por você. Por isso essas pessoas se afastam de você, ou alguma situação se afasta de você. Vamos imaginar, por exemplo, que você está... Isso é só um exemplo, não é aquilo que está acontecendo, mas pode ser que sirva para alguns de vocês. Vamos imaginar que você está aqui num trabalho onde o ambiente é extremamente tóxico e você não consegue, já não está mais gostando de estar lá, já está sendo desgastante por completo ir para aquele lugar todos os dias. Só que você não vê saída dele, não é? Porque você precisa de se sustentar e sobreviver. Para algumas pessoas, algumas de vocês vão decidir cortar o seu laço com esse trabalho e se despedir e procurar uma coisa nova. Para outros, existe aqui você sendo despedido, você sendo mandado embora, ou alguma coisa acontecendo para que você se afaste desse lugar. Vocês estão entendendo aqui a energia? Tanto seja você a tomar essa atitude ou não, esse fim vai acontecer. Porque existe aqui algo que não está sendo justo na sua energia. Existe aqui algo que não está sendo produtivo para você. Existe aqui algo que está te podando, que está te limitando, que não está te permitindo chegar onde você precisa de chegar. E por isso aquilo que não for dessa sua energia vai ruir. Para quê? Para você conseguir entrar no seu verdadeiro poder. Conseguir entrar na sua verdadeira força. Encontrar a sua verdadeira força. Por isso é assim. Para alguns pode ser muito difícil fazer esse corte. Para alguns essa situação até é familiar. Para alguns é a sua família. O fato de você estar muito perto de alguém da sua família ou toda a sua família que está te prendendo ou que está te impedindo de crescer mais. E você percebe isso de uma vez por todas e por isso acontece aqui alguma coisa para que você realmente tome essa atitude de se afastar. Debaixo do 9 de espadas a gente tem aqui um 5 de paus. Vocês estão vendo aqui como se esse vulcão estivesse aqui explodindo? Você está explodindo por dentro. Aquilo que, duas vezes aqui o 9 de espadas, existe aqui uma situação muito agoniante, muito angustiante, que não está dando para esperar mais. Ela vai acabar. Torre e a morte. Algo aqui chega. Torre, a morte e o 8 de copas, gente. Tem um 8 de copas debaixo da morte. Existe algo aqui que acaba definitivamente. Algo que termina mesmo. Debaixo do 6 de ouros temos aqui um rei de espadas. O rei de espadas é aquele que toma as decisões, que é mais frio e calculista e no que toca a saber aonde dedicar sua energia para que seja justo. Por isso tem aqui essa atitude de isso já não serve mais, isso não é pra mim, eu não quero mais isso pra mim, por isso eu vou fazer alguma coisa para mudar isso urgentemente. Se você não faz essa atitude, se não é você que toma essa atitude, então o universo toma por você.
Tem uma situação aqui que chega, acabou. Que você tá aqui reconhecendo o seu poder, você tá reconhecendo o seu valor. Porque você tá reconhecendo o seu valor, você começa a entender aquilo que não serve mais pra você, aquilo que não vale a pena mais continuar, aquilo que não vale a pena mais estar dando corda. Ok. E o que mais? Conselhos e direcionamento para Touro. Conselhos e direcionamento para Touro no mês de novembro. Conselhos e direcionamento para os taurinos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a justiça com o diabo? E caíram duas. Eita! Rei de ouros com 2 de copas. O que é o 4 de copas com 3 de copas? Valete de espadas. Gente, tem aqui uma energia de uma certa falsidade num lugar onde você esteja. Seja um grupo de amigos, seja família, seja um local de trabalho. Existe aqui uma questão assim de falsidade, de fofoca, de coisas aqui que são tóxicas, entende? Que vai ficar bem claro pra você. O que é o 9 de espadas com 5 de paus? O Papa. O que é o 4 de paus com um enforcado com 9 de espadas? 7 de espadas. O que é o 6 de ouros com rei de espadas? Quatro de copas novamente. No final do deck, um 5 de ouros. Ok. Taurinos, conselho e direcionamento. Reveja suas conexões. Reveja suas parcerias. Reveja quais são as pessoas que você realmente pode contar. O que você realmente tem como seguro na sua vida? Nada é de fato seguro, não é? Mas existem conexões que são mais verdadeiras. Existem conexões que são recíprocas. E que existe alguma situação que não está sendo recíproca. Por isso, seja estratégico, preste atenção aos detalhes. Pode ser que você ouça algum comentário, pode ser que alguém te conte alguma coisa sobre alguém, pode ser que você fique sabendo de alguma coisa que te deixa triste, que te deixa magoado com alguém ou com um grupo de pessoas. E aí você vai entender de que situação a gente está falando aqui. E aí você vai entender de quem é que você precisa se afastar, do que você precisa se afastar. Que o Papa aqui, que veio debaixo do 9 de espadas e do 5 de paus, tá falando sobre essa sua capacidade de acolher, sua capacidade de acolher aquilo que ressoa verdadeiramente com você, que ressoa verdadeiramente com a sua verdade. Porque eu vejo os taurinos ainda quebrando ilusões. Existem algumas ilusões aqui que ainda não foram quebradas, mas que vão ser quebradas. E no momento em que você deixa de se iludir com algumas pessoas, aí você começa a olhar mais para aquilo que realmente é verdadeiro para você. E para quem é verdadeiro com você. E aí você entra no seu verdadeiro poder. Você entra na sua verdadeira maestria.
O 7 de espadas aqui tá falando sobre autossabotagem. Você vai saber também quem são essas pessoas a partir daquilo que elas te fazem sentir e aquilo que elas te fazem pensar sobre você mesmo. Esses pensamentos autossabotadores, eles não vêm de você. Eles são implantados em você a partir das perspectivas dos outros, a partir daquilo que os outros veem em você e daquilo que os outros mostram no mundo. Só que não é isso que te define. Você precisa de largar aqui essas crenças, largar esses julgamentos internos e entender que você vale muito mais do que isso. E o 4 de copas aqui novamente, debaixo do 6 de ouros e do rei de espadas. Existe aqui uma situação insatisfatória. Existe aqui uma questão que você... que pode te deixar desiludido, desiludida com alguém ou com um grupo de pessoas. Mas era aquilo que você precisava para você saber o que você precisa de fazer a partir de agora, quem é que você precisa de se aproximar, de quem é que você precisa de se afastar. 5 de ouros no final do deck me fala dessa sensação de escassez, não é? É um momento em que você sente que está sozinho, de uma certa forma. Que não pode contar com ninguém. Que não pode contar com aquilo que você achava certo e seguro. E seu conselho é: esteja atento. Atento aos seus pensamentos, atento àquilo que os outros te dizem, atento àquilo que está acontecendo à sua volta. Porque existe aqui alguma situação que não é boa para você, que você não sabia, alguma ilusão que estava acontecendo, que se torna evidente para você. E a justiça acontece. Aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser visto, é mostrado. Ok? E vice-versa, ok? Se for você, essa pessoa que está sendo de uma certa forma... que está de uma certa forma escondendo algo de alguém, pode acontecer o contrário. Mas é isso, gente. Principalmente sobre a sua verdade. Saiba ouvir aquilo que é verdadeiro e recíproco para você. Saiba entender o que realmente é seu e o que não é. Quais são as pessoas que estão realmente ali para você de verdade e quais é que não estão. Ok, conselho final do Osho. Conselho final do Osho para os taurinos. Conselho final para os taurinos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro. Nove de ouros, a maturação. Roda da fortuna, carta da mudança. Caíram mais duas. A carta do fardo e a carta do estresse. O 6 de espadas e o 7 de paus. O fardo e o estresse. E no final do deck, a carta da voz interior, a alta sacerdotisa. No fundo, você já sabe. Mesmo que você não tenha certeza, você provavelmente já está sentindo, só de eu estar falando sobre isso. De quem ou do que se trata. Por isso, saiba que a mudança vai acontecer. Essa mudança vai acontecer. Aquilo que precisa de ser mostrado, a verdade que precisa de ser mostrada, ela vai ser concretizada na sua vida. E aqui, você pode viver agora um momento um pouco instável, porque são muitas ilusões do qual você precisa de se livrar neste momento.
fardos, culpa, responsabilidade de coisas que não são suas. Preste atenção naquilo que vai acontecer nos próximos tempos, nas pessoas que vão se aproximar de você, aquelas que estão à sua volta, e nas coisas que te serão ditas. Ouça a sua voz interior, ouça a sua intuição, porque tem algo aqui muito revelador para acontecer. Alguma verdade sobre algo ou alguém será mostrado. E aí você vai começar a entender o seu poder também. Você vai entender que você nunca esteve louco ou louca. Você vai entender por que a sua intuição gritava, mesmo quando parecia que era só coisa da sua cabeça. Conselho final do Oráculo das Bruxas para os taurinos. Conselho final do Oráculo das Bruxas para os taurinos. Conselho final do Oráculo das Bruxas para os taurinos no mês de novembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho final para os taurinos, mês de novembro. A Torre. A Torre. Se desconecte e relaxe para fazer um feitiço. E no final do deck, a carta do Protesto. Comece uma revolução. Vou ler as duas para vocês. A Torre. Desconecte e relaxe para um feitiço. Está na hora de dar um passo atrás e passar um tempo de qualidade com o seu verdadeiro melhor amigo, que é você mesmo. Procure alguns vídeos de yoga no YouTube. Procure meditação guiada. Leia um livro de algum gênero que você não costume ler. Tire um tempo durante a manhã para você passear pela vizinhança, descobrir lugares novos onde você nunca esteve antes. Quando você tira o tempo necessário para recarregar, você está dando o maior respeito para você mesmo. Quando você tira o tempo que você precisa para recarregar, você está respeitando você mesmo. Carta do Protesto. Comece uma revolução. Você tem olhado à sua volta e tem percebido que o mundo é muitas vezes injusto, mas você não tem muita certeza do que fazer sobre isso. Você precisa de ser a primeira fagulha da sua própria revolução. Se eduque e se levante para se defender. Não se esqueça de defender os outros, independentemente de vocês terem partilhado experiências ou não. Você pode falar de forma segura, por isso fale. Existe aqui alguma coisa que você precisa de realmente protestar, bater o pé. É isso ou nada. É o fim aqui de um momento desgastante que não dá mesmo para continuar. Muito bem, taurinos, espero que essa leitura tenha ajudado vocês a entender aquilo que vai acontecer ao longo do próximo mês. Muita força, viu? Não se esqueçam que o link... Não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.